Olá, estudantes, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa para os 4º anos e acelera. Vocês já sabem, eu sou a professora Mauricéia Joana e trabalho com vocês os componentes de língua portuguesa e geografia. Então, essa aula inicia sempre às 7h30 da manhã. Também vocês já sabem isso, vocês podem assistir pelo canal Nova, no canal 22.3, vocês podem assistir do celular, aí de vocês, da mamãe, do papai, de alguém da família, não é? E também podem rever no horário da tarde, porque tem reprise, ou então assistir pelo canal Educa Recife no YouTube. Se vocês ainda não assinaram, vai lá, assiste a aula e se assina o canal. E outra coisa, é interessante que vocês tenham todas essas opções, porque vocês podem rever a aula sempre que quiserem. Ou assiste na reprise, se não puder assistir agora de manhã, se teve alguma coisa, ou se quiser também rever os conceitos que a gente trabalha aqui durante a aula. Então, vocês têm as opções. E vai lá e assiste no canal, rever todas as aulas quantas vezes quiser, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Como eu já falei para vocês, é língua portuguesa e eu já falei um pouquinho sobre ela na aula passada, na aula anterior, quando a gente trabalhou concordância nominal. Pois é, porque a aula de hoje é justamente sobre concordância verbal. Então, concordância verbal. O nome já está dizendo, né? Vai concordar com alguma coisa. E que alguma coisa é essa? É o verbo. E o verbo vai concordar com o que, professora Mauricéia? Como é que vai se dar essa concordância? É isso que nós vamos assistir agora na nossa aula. Vamos trabalhar com isso hoje, concordância verbal. Como será que se dá esta concordância? Vamos lá? Vamos ver? Acompanha aí comigo. Olha só, como vocês sabem, eu sempre trago para vocês uma dica de livro assim, para a gente iniciar a nossa aula de uma forma bem prazerosa, pensando em leitura. Ler é muito legal. Eu mesmo adoro leitura, adoro ler. E eu leio de tudo. E gostaria também que vocês passassem a fazer este tipo de leitura. Ler é muito bom. A gente conhece várias coisas, amplia o vocabulário. Então, leitura é maravilhoso. E aí, a minha dica de hoje é justamente essa, Os Três Porquinhos. E onde é que eu encontro esse livro, Os Três Porquinhos? Vocês já sabem, ela está lá disponível na árvore de livro. A gente pode encontrar este livro lá na árvore de livro. Vocês que são estudantes da Rede Municipal de Recife têm acesso a essa plataforma de leitura. Eu já falei diversas vezes aqui, a professora de vocês também já deve ter falado para vocês como fazer para acessar esta plataforma, não é? Vocês vão precisar do número de matrícula e quando for fazer o login, coloca as 3 letrinhas REC, REC e o número de matrícula de vocês. E aí vocês acessam a árvore de livro e vão ter lá uma infinidade de livros que vocês podem ler à vontade, ler sozinho, ler para os amigos, ler também para a família de vocês. Então, aproveitem, acessem e leiam. E aí leiam a história dos Três Porquinhos. Mas, professora Mauricéia, que história é essa? Vocês conhecem a história dos Três Porquinhos, né? Eu tenho certeza que algum de vocês ou já leu ou já escutou esta história. Mas vamos relembrar só um pouquinho dela? Então, os Três Porquinhos, eles queriam construir suas próprias casas, né? Eles moravam com a mãe e um dia resolveram construir as próprias casas. E cada um tomou uma decisão e resolveu construir a casa, cada um do seu jeitinho. Mas lá no bosque, na floresta, havia um lobo mau que estava querendo comer estes porquinhos. E aí, o que será que aconteceu? Será que ele conseguiu? Vocês conhecem a história? Se vocês não conhecem, vão ler. Vocês vão achar super legal. E se já conhecem, leiam também, leiam de novo, porque vocês vão rever essas histórias. E, aproveitando a história dos Três Porquinhos, nós vamos também trazer o nosso conteúdo de hoje usando um trechinho dessa história, tá certo? Para a gente ver, utilizando o trecho da história, nós vamos trabalhar o nosso conteúdo de hoje, que é, vocês lembram? Concordância verbal. Então, vamos conhecer o trecho da história e vamos ver o que é que a gente pode fazer com esse trecho em relação à concordância verbal. Então, preste atenção aí a esse trechinho dessa história que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, então está aí. E vocês podem observar que
este trecho, este pedacinho da história, está faltando algumas palavras. Existem umas lacunas, né, uns espaços. E quais serão as palavras que a gente vai completar aí nesses espaços que estão faltando? Uma dica eu já dei, é da história dos 3 porquinhos, não é? Então, a gente vai colocar palavras que a gente já conhece, já ouviu, ou que estão aí concordando com esse trecho, com esse pedacinho do texto. Vamos ver se a gente consegue descobrir. Está escrito aí, ó, espaço, uma vez 3 porquinhos que, outro espaço, com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos, mais um espaço e outro espaço, sozinhos, pois já, e aí tem um outro espaço, bem grandinhos e independente. E aí a gente completa o trecho. Quais seriam as palavras que a gente poderia completar este trecho da história dos 3 porquinhos? Eu vou dar aí uma dica para vocês agora. Veja bem, eu trouxe aqui algumas palavras destacadas. A palavra morar, a palavra ser, viver, resolver e estar. Então, essas são as dicas. A gente vai poder encaixar estas palavras nestas lacunas, nestes espaços, para poder o trecho da história ficar com sentido, não é? Precisa ter sentido, precisa ter contexto. E aí, a gente vai encaixar estas palavras para poder o texto ficar com sentido. Mas será que se eu encaixar estas palavras na forma que elas estão, vai ter sentido? Vai ter, a gente vai conseguir compreender o texto? Porque essa também é a função da concordância. É preciso que a gente concorde adequadamente para poder a gente compreender o texto, para poder esse texto ter sentido. Então, observando aí estas palavras, a gente vê que morar, ser, viver, resolver e estar são palavras conhecidas que a gente já trabalhou em uma outra aula, né? Elas são verbos, são verbos. Então, para que eu possa encaixar no texto, elas precisam concordar. Elas não podem ficar na forma que estão aí, porque esta forma é chamada de forma infinitiva do verbo. Ela não está concordando com o contexto da história. Para que eu possa utilizá-la, eu vou colocá-la dentro do contexto, não é? Então, olha, eu coloquei ali no primeiro espaço, eu peguei o verbo ser e coloquei dentro da história. Nós sabemos que as histórias, os contos, geralmente começam com a palavrinha era uma vez. Era do verbo ser, mas está situando essa história no tempo passado, porque é uma coisa que já aconteceu. Era. Então, era uma vez 3 porquinhos que moravam, do verbo morar. Moravam. Quem moravam? Os porquinhos. Então, o verbo moravam está concordando com os porquinhos. A palavra morar vai concordar com a palavra porquinhos. Então, os 3 porquinhos moravam com a mãe no meio de um bosque. Um belo dia, os irmãos resolveram, do verbo resolver. Resolveram está concordando com a palavra irmãos. Então, o que foi que aconteceu com os irmãos? Eles resolveram viver sozinhos. Olha aí, a palavra viver, nesse caso, está na forma infinitiva do verbo mesmo. Eles resolveram viver sozinhos, pois já estavam também concordando com os irmãos, eles já estavam bem grandinhos e independentes. Então, vocês observem que eu peguei os verbos e coloquei nos espaços, mas eu fiz uma adequação para que o texto tivesse sentido, para que ele aparecesse de forma correta. Então, eu adequei o verbo a outras palavras que eles estão se referindo. Então, isto sim é a concordância verbal. Mas eu falei aqui tanto de verbo, e aí a gente vai relembrar o que é isso, o que é verbo, porque verbo é uma aula que eu já trabalhei aqui com vocês. Lembram que nós trabalhamos verbos e eu disse que verbo
são as palavras que expressam uma ação, um estado, um desejo, um acontecimento ou um fenômeno da natureza. Então, o verbo, ele expressa esse tipo de intenção na frase. Ou é uma ação, ou é um desejo, ou um acontecimento, um estado ou um fenômeno da natureza. Então, se você não assistiu essa aula, ou se você esqueceu, volta lá, volta nas reprises e vai ver a aula sobre verbo, para que você possa relembrar bem direitinho este conteúdo, certo? Então, veja bem, sabendo o que é verbo, a gente também sabe que ele pode se apresentar no tempo presente, que é uma coisa que está acontecendo agora, no futuro, que vai acontecer, ou no passado. O passado também é chamado de pretérito. Ali, inclusive, onde tem pretérito se referindo ao futuro, não, é ao passado. Passado e pretérito são as mesmas coisas. Então, o verbo ele pode se apresentar no tempo presente, passado ou futuro. Certo, gente? Isso vocês lembram também, né? A gente trabalhou isso na aula sobre verbo. Os tempos verbais. Presente, acontece agora. Passado ou pretérito, já passou. E futuro é uma coisa que ainda vai acontecer. E a concordância verbal, professora Mauricéia? Como é que ela se dá? A concordância verbal, ela se dá entre o verbo e o sujeito. E isso em relação ao número, que pode ser singular ou plural. Vocês já sabem também que a gente já falou em outras aulas, que singular é quando eu me refiro a apenas uma coisa e plural eu me refiro a várias coisas. Então, essa concordância, ela tem que estar concordando com o número e a pessoa, que são os pronomes. Então, a concordância se dá com o número e as pessoas, entre o verbo e o sujeito. Sujeito? Mas o que é o sujeito na frase, professora Mauricéia? Vou falar para vocês agora. Quem é o sujeito da frase? O sujeito é a pessoa ou o objeto sobre o que ou sobre quem se declara algo. Quando eu estou falando de alguma coisa ou de alguém na frase, este alguém ou esta alguma coisa é o sujeito. Então, eu trouxe aí o exemplo. Os irmãos resolveram viver sozinhos. Quem foi que resolveram viver sozinho? Os irmãos. Então, os irmãos são o sujeito. Ele é o sujeito desta frase. Os irmãos. E ele está em que número? Singular ou plural? Foi um irmão só? Não, foram os. Nós conhecemos a história dos 3 porquinhos e nós sabemos que são 3 irmãos. Então, os irmãos são os 3 porquinhos. Os irmãos resolveram viver sozinhos, ok? O sujeito nesta frase aí é os irmãos. Então, os irmãos, sujeito, como eu já falei para vocês. E o verbo nessa frase? Quem seria? O verbo é resolveram. E a concordância se dá aí, ó. Os irmãos resolveram. Resolveram está concordando com os irmãos. O verbo está concordando com o sujeito. Quando o verbo concorda com o sujeito, isso é uma concordância verbal. E concordância verbal é o tema da nossa aula de hoje. Vocês estão acompanhando direitinho o pensamento? Vocês estão acompanhando direitinho o que nós estamos trabalhando hoje? Muito bem. Então, vamos seguir. Olha só. Concordância verbal, não é? Um porquinho decidiu que sua casa ficaria perto do lago. Olha, nesta frase aí, cadê o verbo? Decidiu. Decidiu. Quem decidiu? Um porquinho. Então, o sujeito é o porquinho, o número é o 1, né? Ele está dizendo que não foram todos os porquinhos, foi um porquinho. Então, se um porquinho decidiu, decidiu. Olha o verbo concordando com o sujeito, um porquinho. Decidiu é o verbo que concorda com um pouquinho. Um porquinho é o sujeito, tá certo? Eu não poderia dizer assim, um porquinho decidiram. Por que não? Porque decidiram, o verbo está no plural. O verbo está falando de várias pessoas. E neste caso aí, foi apenas um porquinho. O sujeito é um porquinho. E o verbo é decidiu, que ele está concordando com o sujeito.
Um porquinho decidiu que sua casa ficaria perto de um lago. Então, a gente está vendo aí a concordância verbal. O verbo está concordando com o sujeito. Então, outra frase aí, olha. Os porquinhos correram com medo do lobo. Cadê o sujeito? Os porquinhos. E o verbo? Correram. Então, os porquinhos, que seria o pronome, eu posso substituir por eles, né? Eles correram com medo do lobo. Está no singular ou está no plural? Eles, plural. Os porquinhos, plural. E correram é o verbo. Então, o verbo também tem que estar no plural, porque ele vai concordar com o pronome, ele vai concordar com o sujeito, certo? Então, quem foi que correram? Eles. Eles correram, o verbo concorda, e aí a gente também está vendo um exemplo de concordância verbal. Ok, gente? Vocês compreenderam bem direitinho o nosso assunto de hoje? Então, a gente vai fazer uma breve revisão para ver se vocês realmente estão atentos, para ver se vocês conseguiram compreender quando eu faço esta concordância verbal, quando é que ela se dá. A gente falou já de verbo, a gente falou de sujeito, então quando é que se dá a concordância verbal? Quando será, hein, minha gente? Vocês compreenderam direitinho? Então vamos fazer a revisão para ver se vocês estão aí ligadinhos mesmo, se vocês estão atentos, se vocês estão prestando atenção. Vamos lá. Olha só. Nosso assunto de hoje, concordância verbal. Eu falei lá no início da aula e eu falei também, né, que vocês, durante toda a aula, eu estou mostrando a vocês, olha, o verbo está concordando com o sujeito, então isso se dá concordância verbal. Então, o tema está aí, vocês não vão esquecer, eu tenho certeza. Tema da aula de hoje, concordância verbal. E quando é que se dá a concordância verbal? Vamos relembrar, vamos rever. Muito bem. Concordância verbal é a relação que precisamos estabelecer entre o sujeito e o verbo na oração, na frase. Vocês vão mais adiante em nossas outras aulas entender por que eu usei aí essa expressão oração, não é? Porque quando toda a frase ela tem um verbo, ela é chamada gramaticalmente de oração. Então, concordância verbal é a relação que precisamos estabelecer entre o sujeito e o verbo na oração, na frase. Ou seja, é a forma em que o verbo se flexiona, varia, muda, para concordar com o sujeito. E aí eu trouxe um exemplo. O lobo encheu o peito de ar. Cadê o verbo? Encheu, do verbo encher. Encheu está no passado. Encheu, tempo passado, ou pretérito, como eu já falei para vocês. Então, o lobo encheu o peito de ar. Quem foi que encheu o peito de ar? O lobo. Então, lobo é o sujeito. O lobo é o sujeito. E esse lobo está no singular ou está no plural? No singular, né? O lobo. Mas se eu colocar esta frase para o plural, e ao invés de ser o lobo, ficar os lobos, como é que vai ficar o verbo? Isto mesmo. O verbo vai ficar assim. Os lobos encheram o peito de ar. E aí a gente percebe o quê? Os lobos encheram o peito de ar, o verbo mudou para se adequar ao sujeito. Agora o sujeito está no plural e o verbo vai também ficar no plural, para concordar com o sujeito. Lembra disso? Eu falei disso aqui durante toda a aula, que concordância verbal é quando o verbo se adequa ao sujeito na frase. Então, se ele está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo está no plural. Ok? Tranquilo até aí? Muito bem, então vamos seguir. Olha só, vamos relembrar de novo o que é o sujeito. Quem é o sujeito? Sujeito é a palavra da frase que mostra quem faz ou quem recebe uma ação. Então, quando a gente vai identificar o sujeito numa frase, a gente tem que saber quem é que está fazendo a ação, quem é que está praticando esta ação, ou quem está recebendo esta ação. Isto é o sujeito. E aí eu trouxe para vocês o exemplo. O lobo derrubou a casa de palha.
Quem foi que praticou a ação? O lobo. Ele fez o quê? Ele derrubou a casa de palha. Então, o lobo é o sujeito, ok? E o verbo? O verbo é a palavra que expressa a ação. Qual foi a ação que o lobo fez? Ele derrubou. Derrubou o quê? A casa de palha. Então, o verbo é a ação de derrubar. Então, a gente vê aí justamente a concordância do verbo com o sujeito. O lobo derrubou a casa de palha. O lobo é o sujeito, derrubou é a ação, é o verbo. E os dois estão concordando, certo? Ficou claro aí o que é o sujeito? Ficou claro aí quem é o verbo? E ficou claro que na concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito que está praticando ou recebendo uma ação. Isto é importante que vocês se liguem, que fixem isso, porque é isso que vai ajudar vocês a identificarem uma concordância verbal, quando se dá a concordância verbal, ok? Quando a professora passar em uma atividade de concordância verbal, lembre-se dos conceitos que a professora Mauricéia está passando para vocês, porque vocês não vão errar jamais. Fica ligado. E aí, olha só, o lobo derrubou a casa de palha, né? Eu já falei para vocês quem era o sujeito, é o lobo. Derrubou é o verbo e a concordância se dá quando o verbo se adequa, o verbo flexiona, o verbo muda para concordar com o sujeito. Então, isso aí já ficou bem claro, eu já trabalhei bastante com vocês na tela anterior. Por quê? Isto é uma concordância verbal, não é? O lobo sujeito derrubou o verbo, os dois estão concordando, concordância verbal. Isso está tranquilo, eu tenho certeza que vocês já compreenderam. E aí, eu trouxe outros exemplos de concordância verbal, tá certo? Vamos lá. O menino gosta de sorvete. A gente, nesta frase aí, identifica o sujeito que é o menino. Esse sujeito, ele está no singular ou no plural? O menino. São quantos meninos? Um menino. Então, se é um menino, se é o menino, ele está no singular. E qual é o verbo desta frase? Gosta. O menino gosta, é presente, ele gosta agora. Ele nem gostou, nem vai gostar. Ele gosta agora. Então, se o menino gosta, se é um menino só, a concordância verbal está aí bem clara. Ele gosta, ele gosta. Se fosse diferente, se fosse no plural, o verbo também iria mudar. Porque, no caso aí, quem é o verbo? O verbo é gostar. Então, o menino gosta de sorvete. O verbo gostar está adequado ao sujeito menino. Na segunda frase, diz assim: as crianças foram para a lanchonete. Então, onde está o sujeito desta frase? As crianças. Está no singular ou está no plural? Está no plural. Não foi uma criança só que foi para a lanchonete. Foram várias crianças. Então, se foram várias crianças, este sujeito está no plural. E aí o verbo vai concordar com as crianças. As crianças foram. Eu não posso dizer as crianças foi. As crianças foram para a lanchonete. Então, a concordância verbal está se dando aí entre o verbo ir, né? Foram para a lanchonete. E o sujeito. Quem foi para a lanchonete? As crianças. Cadê o verbo? Foram. Está no plural. E aí a gente identifica o verbo concordando com o sujeito. Certo? E a outra frase diz: a menina saiu cedo de casa. A menina saiu cedo de casa. Quem foi que saiu cedo de casa? A menina. Quem é o sujeito desta frase? A menina. Está no singular ou está no plural? Está no singular. A menina saiu. Não foram várias meninas que saíram. Foi apenas uma. Então, o verbo sair vai concordar com o sujeito a menina. Então, a forma está correta. E, por falar nisso, esse verbo está em que tempo? Passado, já aconteceu. Ela não está saindo agora, ela já
saiu. Então, podemos também identificar aí o verbo concordando com o sujeito, que é a menina. O sujeito está no singular, o verbo está no singular. A menina saiu. O verbo está concordando e a gente também identifica nesta frase a concordância verbal correta. Está certo a concordância nesta frase. Ok, gente? Muito bem. Eu percebo que aí, tenho certeza que vocês já compreenderam bem direitinho o conteúdo. Vocês prestaram atenção e vocês com certeza já saberão responder ao nosso desafio, que não é difícil, é fácil. A gente sempre traz um desafio só para vocês ficarem ligados, vocês prestarem atenção e ficarem atentos ao conteúdo. Então, vamos ao desafio de hoje. A pergunta é: aponte V para as afirmativas verdadeiras, né, para as sentenças verdadeiras, e F para as falsas, de acordo com a concordância verbal. Então, neste exercício aí, eu vou observar se o verbo está concordando corretamente com o sujeito, para poder identificar se a concordância verbal está correta ou não. Na frase A, diz assim: a mãe avisaram os filhos. Onde é que está o verbo? Avisaram. Eu já deixei aí em destaque para facilitar a vida de vocês. Observem. Então, a mãe avisaram os filhos. Verdadeiro ou falso? Vocês é que vão me dizer. Os porquinhos chegou no bosque. Qual é o verbo? Chegou. Quem é o sujeito? Os porquinhos. E a concordância está correta? Está errada? É verdadeiro ou é falso esta afirmativa? Me digam aí, quem vai dizer vocês, eu vou ficar aguardando a resposta de vocês. Todos estão com medo do lobo. Todos estão com medo do lobo. Verdadeiro ou falso? Onde é que está o verbo? O verbo está, do verbo ser. E ele está concordando com o sujeito? Não sei. O lobo enganaram os porquinhos. O lobo enganaram. Enganaram é o verbo. Está concordando com o lobo. Está correto? Eu não sei. Vamos ver? Será que vocês aí conseguiram identificar se todas as frases são verdadeiras? Se todas as frases são falsas? Se existe alguma frase verdadeira ou se existe alguma frase falsa? Vamos ver a resposta? Olha só, a frase a mãe avisaram os filhos, é falsa. Porque se o verbo é avisaram, ele está no plural. Mas o sujeito é a mãe e a mãe está no singular. Então, esta frase não é verdadeira. É uma frase falsa. Quem colocou aí o F acertou corretamente. É isso mesmo, falso. A letra B. Os porquinhos chegou no bosque. Chegou é o verbo, está no singular, mas o sujeito é os porquinhos e os porquinhos está no plural. Então, esse verbo não está concordando corretamente. Por isso, a frase é falsa. Todos estão com medo do lobo. Todos estão. Cadê o nosso verbo? Estão, do verbo estar. E todos é o nosso sujeito. Então, todos estão, a frase é verdadeira. E quem botou letra V está correto. E por último, a frase: o lobo enganaram os porquinhos. O lobo enganaram os porquinhos. Está correto, gente? Não. Olha só, o sujeito é o lobo, enganaram é o verbo. Então, se enganaram é o verbo no plural e o sujeito é o lobo no singular, a frase é falsa. Então, é isso aí. A única frase que está verdadeira é a letra C. Ok? Então, ó, nossa aula hoje está chegando ao final. Vocês gostaram? Vocês entenderam direitinho o nosso assunto de hoje? Concordância verbal, compreenderam bem direitinho o conteúdo, já podem aí fazer as atividades que a professora passar, prestando bem atenção. Eu tenho certeza que vocês compreenderam tudinho que a gente trabalhou na aula de hoje. Então, muito obrigada e eu deixo para vocês um grande abraço e até a próxima aula.